o S&P, né? A gente tem falado muito disso, essa bifurcação do mercado, dos vencedores e perdedores. Acho que a gente quis mostrar aqui que basicamente tudo que o Fenólio fala quase se aplica à direita aqui dessa tela, aqui nesse 52% do S&P é o que está reagindo ao Fed, da economia indo bem, do mal, dólar, né, geopolítica, tudo isso. Aqui na esquerda ficou muito idiosincrático, que é essas empresas de tecnologia, de AI, que estão tendo revisão de lucro para cima, é muito mais micro, e eu acho que eu estou trazendo dessa forma dessa vez, porque pela primeira vez em muito tempo começou a ter um debate meio, né, as pessoas olhando o copo meio vazio das duas coisas ao mesmo tempo. Acho que isso é o cerne do problema aqui do mercado, né, no último mês e meio e da correção que a gente viu. Mas dá para ver que aqui na esquerda o drawdown do Nasdaq, então a queda do Nasdaq desde o high, que foi 15% aqui, começando lá meados de julho até, né, o low aí semana passada, isso foi parecido com a queda que a gente viu em 2022, 2023, né, que chegou a ser 21%, alguma coisa assim, a gente teve 15%. Então foi uma queda muito grande, é que realmente a gente tinha subido muito, então, né, parece que não é tanto, que a bolsa ainda está subindo no ano, mas foi uma queda muito grande. A gente vai mostrar um pouco depois, mas muitos fundos estavam tendo anos bons, já devolveram a maioria do resultado, as empresas estavam indo bem, devolveram bastante. E aqui na direita é outro assunto totalmente diferente, assim, que coincidiu que as ações cíclicas tiveram uma correção bem brusca, assim, relativa às defensivas. A gente vai falar muito mais disso aqui, que é a economia desacelerando e preocupação se vai ter uma recessão ou não nos Estados Unidos, mas são coisas assim, totalmente independentes. E eu quis trazer esse gráfico aqui de baixo, que é um pouco o regime que a gente tem vivido nos últimos anos, gerou essa ideia, acho que implícita na nossa cabeça, que quando um lado está indo mal, o outro está indo bem. Quando um lado está indo bem, o outro está indo mal. Então a gente viu lá a gente pegou aqui nessa janela de 2022, né, não sei se quiser desenhar aí, que é mais fácil, você vê que a linha laranja, que foi Tech Plus, né, que é esse 48% do S&P, caiu 33%. Né? A linha azul caiu só 6%, né? Teve muita coisa que subiu, né? A energia subiu, os bancos ficaram meio 0 a 0. Era aquele mundo que está na hora de comprar value e está na hora de fugir de growth e tal. Lembrar, né? que o Fed começou a subir os juros em 22, né? Naquela normalização de juros, tudo que tinha duration, né? Que são empresas que não têm lucro ou que crescem muito ou que sofreu. Né? Então aquela era a lógica, mas lembrando, aquela era a lógica, a economia estava muito forte, né? Por isso que o Fed estava subindo tanto. Então, essas empresas expostas à economia velha, né, que é essa parte da direita aqui do yin yang ali de cima, essas empresas caíram um pouco, algumas até subiram muito. Aí a gente entrou nesse período de 2023, né, do ano passado até o final do primeiro semestre desse ano, então esses 18 meses, você teve um rally de 94% nessa metade aí do Tech Plus, que foi totalmente idiosincrático. Então, de novo, né, muitos né, participantes, especialmente do lado macro, que achavam que ia ter uma recessão, que a economia ia desacelerar e tal, ficaram surpresos como é que o S&P está subindo tanto, mas acho que foi muito mais idiosincrático que essa metade do S&P começou a ter esse boom de AI, né, desde abril do ano passado, quando começou a cair a ficha que era um paradigma novo aí de investimento com o resultado de NVIDIA. E o resto da bolsa até que, né, em 18 meses subiu 17%, depois de ter caído, né, até que foi ok, mas, né, não teve recessão, tudo aquilo, mas não é que foi grandes maravilhas também, porque os juros ainda estavam subindo, a economia, né, talvez estava forte demais, então teve todo esse dilema que a gente tem discutido. E aí agora, se você pegar essa linha pontilhada para a direita, nesse último mês e meio, a gente começou a ver talvez outro regime, né, onde essas empresas velhas começaram a ir bem, a tecnologia começou a ir mal. Então esse é o grande debate, ou será que tudo vai mal ao mesmo tempo? Acho que a gente quis trazer isso, porque eu acho que quando a gente pensa no S&P, tem que pensar na soma dessas duas coisas. Então tem aqueles quadrantes que a gente já mostrou no passado, né, qual quadrante que a gente está no mundo de inflação alta com crescimento alto, inflação baixa, crescimento baixo, então tem que ver qual quadrante que você acha que a gente está. De vez em quando é bom para um, ruim para o outro, mas de vez em quando tem uma coisa idiosincrática. Será que a gente está no momento onde o mercado está questionando o AI, ao mesmo tempo que a economia está acelerando muito e vamos entrar numa recessão? Aí as duas coisas realmente deveriam corrigir. Eu acho que isso explica um pouco o VIX. Já dando a resposta aqui, eu acho que o VIX, ano passado, a gente fez uma live que a gente falou bastante sobre isso, na época do Silicon Valley Bank quebrando, que era um grande
né, enigma para muitos no mercado, como é que a volatilidade do mercado de renda fixa, que é o índice MOVE, estava subindo tanto, mas o VIX não subia quase nada. Porque naquele momento, exatamente, esses dois mundos, né? Se a economia desacelerar muito, o Fed começa a cortar, e começou a precificar muito corte, então para o S&P ficava ok no momento que a AI estava, né, tendo aquele boom. Eu acho que o contrário é meio que verdade agora, né? Então, se realmente essas duas coisas estão se alinhando e podem corrigir, então a gente não tem mais esse buffer que tinha antes, né? Então, na verdade, a volatilidade de renda fixa não subiu muito, mas a volatilidade do mercado de ações subiu muito, né? Então, pensa um pouco, o mercado de renda fixa não tem AI, né? Outro jeito de pensar. Então, se AI está indo mal, a volatilidade de equities pode subir, com renda fixa não subir muito. Acho que isso é um pouco explica essa diferença versus o mercado histórico, né, que antigamente tradava muito mais com a economia, ciclos e tal, do que só esse idiosincrático.